Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir Leme e nós estamos aqui para continuar os nossos bate-papos normais sobre análise, os fatos que estão a ocorrer ali no Oriente Médio, na guerra do Oriente Médio, Irã versus Estados Unidos e Israel. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de sugerir que você fizesse sua inscrição, marcasse a sinetinha para receber as novidades e também desse uma olhadinha nos outros vídeos nossos que estão publicados no canal, Lá você vai encontrar uma variedade de assuntos, uma variedade de análises sobre objetos que, de certa forma, se interrelacionam com as nossas análises aqui sobre esses eventos lá do Oriente Médio. Porque, no fundo, nós analisamos a guerra, mas como tratamos, de certa forma, de uma conjuntura abrangente, a gente termina pontuando outros assuntos, outras, vamos dizer assim, outras informações, colocando no conjunto, porque não são isoladas, São coisas que estão, de certa forma, elas transpassam, fazem um processo de... existe um interrelacionamento, uma integração que permite a gente visualizar de forma mais contundente a verdade que está por trás dos fatos. E eu volto a dizer isso porque os nossos, você sabe, a nossa imprensa aqui, tudo que a gente está falando aqui, de certa forma, você vê contraposição desinformando na imprensa local, na imprensa imperial, porque a verdade não é objeto do interesse desses grupos que a gente está vendo aí. Pois bem, começando, a gente gostaria de atualizar alguns fatos, o que tem ocorrido, Algumas surpresas, assim, vamos dizer. Não tão surpresas para mim, obviamente, porque eu vinha já fazendo... Eu sou muito curioso dessa coisa de história, comportamento geopolítico, e, de certa forma, algumas coisas, como eu analiso, sincero, eu não sou torcedor, não atuo como um torcedor do Flamengo, torcedor de qualquer coisa. Meu problema é ver o fato e, a partir dali, colocar as variáveis que são importantes para compreendê-los e passo a fazer as minhas análises. Portanto, de certa forma, algumas coisas que estão surpreendendo parte dos analistas aí, eu, sinceramente, modéstia à parte, me sinto à vontade para dizer que não há muita surpresa. E isso com relação aos, vamos dizer assim, aos resultados dos eventos que estão ocorrendo agora, não é? Pois bem, de últimos eventos, nós tivemos o quê? Houve derrubadas de outros aviões F-35, F-15, aprisionamento, a captura de um piloto estadunidense em território iraniano, tentativas, segundo há informes aí, de resgatá-los. Houve, por exemplo, manifestação do checheno Kadyrov, demonstrando apoio e dizendo que se houver ocupação americana dentro do território do Islã, no Irã, ele se prontifica aí com a chamada corporação dos chechenos para dentro do conflito. É uma coisa que se torna... É comum na vida dessas pessoas já. Eles já têm esses passos históricos dados em outros conflitos. Na própria Ucrânia, contra a Rússia, por exemplo. Nós tivemos, por exemplo, manifestação também do pessoal da Coreia do Norte. Tivemos a manifestação da China, censurando. Tivemos outras coisas. Agora, recente, chega a informação de que houve um ataque a uma base israelense que destruíram 15 aviões de Israel, ou seja, a situação de Israel está se tornando complicada no sentido de suporte logístico, de apoio logístico, de material, tanto para a defesa, os mísseis defensores da cúpula de ferro, quanto para os próprios instrumentos que ele usa para os ataques, que são os aviões, a operação de Israel não se dá pelo chão, à exceção daquilo que está ocorrendo ali no norte de Israel, sul do Líbano. As operações com o Irã, elas se dão pura e simplesmente através das ações da Força Aérea Israelense. Então isso é um baque muito grande. Se verdade, se confirmado essa história das 15 aeronaves,
F-35, no caso, isso não é só uma despesa, vamos dizer, moral, é uma despesa muito alta em termos de recursos financeiros, né, logísticos, e também porque deixa a Força Aérea, a Defesa de Israel, desprovida desses ativos, né, que são importantes, especiais para a defesa ali do Estado sionista. Nós tivemos também uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, mas como eu disse a vocês, a ONU, ela deixou de existir. Ela não existe com aquilo que, por exemplo, o presidente Lula imagina que exista. Então, a reunião houve uma atuação, inclusive, destoada da França, apoiando os vetos de China e Rússia contra ações condenando o Irã e tentando obrigar o Irã a aprovar uma ação militar para abrir de forma à força o Estreito de Hormuz, ou seja, uma verdadeira hipocrisia do Ocidente. E a essa hipocrisia se associa o nosso presidente, né? Porque ele tem um defeito de nascença sobre conseguir ver as coisas. No sentido de política, não sei se só política internacional. Um dia me paro ainda, em outra oportunidade, vou me parar a fazer algumas análises sobre, escolher alguns parágrafos das falas do presidente para fazer uma análise com todos vocês, né? Me dedicaria, inclusive me comprometeria a fazer uma análise. É uma pena que será já com fatos passados, porque as coisas estão correndo lá no Oriente Médio, é urgente e precisa de vamos dizer assim, de compreensão rápida, não é? Pois bem, visto esses fatos, eu gostaria de apresentar uma pequena análise, uma pequena interpretação de algumas coisas que ocorreram em relação a essas coisas que a gente falou agora, que merece uma certa compreensão, né? Inclusive para a busca da justiça. Do que é que eu estou falando? Ora, a ação dos Estados Unidos de tentar recuperar um prisioneiro lá em área, foi capturado, né, o piloto do F-15 foi capturado pelas forças iranianas. Essa coisa ainda está nebulosa, essa coisa não está... Mas segundo Honda, os meios de comunicação mais críveis, na realidade o Irã preparou uma cilada para essa tentativa de resgate. Eles estariam já com os prisioneiros, vamos dizer assim, de guerra, estadunidense, e espalharam a notícia que um estava perdido nas montanhas caçando jeito de fugir. Declararam a existência de um prisioneiro para provocar a tentativa de resgate. E aí, ao provocar a tentativa de resgate, aguardar, esperar isso para permitir capturar mais prisioneiros. A coisa, segundo informes, houve derrubada de helicópteros, dos helicópteros que foram para o resgate, e essa coisa ainda está por confirmar. Mas se é verdade que essa cilada foi armada, veja só, isso é uma coisa humilhante para o Ocidente, é uma coisa humilhante para o estadunidense. E vai servir de elemento de pressão muito grande, além da pressão que hoje sofre via parlamento, via o povo nas ruas, para o Gorbachev lá no Império reduzir os seus impulsos malucos, né? Ou seja, buscar uma saída para a situação do conflito. Ao falar disso, nós temos a seguinte informação: ele acaba de dar 48 horas para o Irã desobstruir o Hormuz. A verdade é, o Irã não vai desobstruir o Hormuz, só que o chanceler iraniano já deu uma entrevista para, inclusive, a imprensa ocidental, dizendo que o Irã está aberto à negociação de paz. O Irã não está. O Irã colocou as condições, obviamente, e aí vai aceitar. Quando aceitarem as definições do Irã, a guerra acaba. É justo isso, muito justo. Então, o que está dito não é que o Irã comprou, ele não provocou, primeiro, ele não provocou a guerra. Então o processo dele é um processo de defesa. A outra coisa, o Estreito de Hormuz está na autoridade dele desempenhar o papel que ele está propondo nessa negociação. O direito de administrar o corredor ali do canal do Golfo Pérsico
é um direito que lhe é propiciado pela geografia, não é? Isso não é grande, não é um entrave, não é nada. Então, essas coisas, é verdade que antes da guerra, antes de dinamitarem, antes de bombardearem o Irã, de matarem Ali Khamenei, o estreito lá estava aberto indistintamente para todo mundo, inclusive para os estadunidenses. Então, quer dizer, ele se propõe, existe um acordo. Agora, olha só o que eu acho desse presidente. Olha o tamanho do instrumento que o Irã está na mão. Se de repente o Irã, com esses prisioneiros, resolver jogar duro com os americanos, e pode, olha só, eu estou dando essa notícia agora, eu estou fazendo essa elucubração, fazendo uma certa, vamos dizer assim, visualização de terreno futuro, e aí, de repente, pode ser usado. O que eu estou querendo? Ele pode simplesmente dar um golpe político mortal no Ocidente, trocando os prisioneiros pelo Maduro. A gente não parou ainda para valer, eu estou levando essa consideração. Você já imaginou o nível de prestígio político, o nível de ganho político para o mundo, do mundo, para o governo iraniano? Porque nesse exato momento, a guerra do Irã ela é uma guerra que ele está lutando pelo sul global inteiro. O Irã, nesse estágio agora, ele é o personagem mais importante dentro do BRICS. Por isso que eu estou dizendo, também junto com a ONU, provavelmente o BRICS deve mudar, vai deixar de ser o que era. Aquilo que era a pretensão de ser o BRICS, ele vai deixar de ser, porque vai ser só Rússia, Irã e China. E quem sabe juntar aí mais, Coreia do Norte, algum outro elemento aí. Mas nesse exato momento, dos BRICS que a gente conhece como as letras da organização, Brasil e Índia estão fragilizados. São personagens que não contam. E o Irã, neste exato momento, é a estrela da vez. Então, além dessa derrota que ele está impingindo ao Império, praticamente, ela é uma derrota que, se ele avançar o sinal, e eu estou dando um exemplo, de resolver fazer o discurso de que troca os prisioneiros americanos pela liberdade de Maduro, o Irã vai ganhar consciências e mentes no mundo todo. Sem falar que nesse estágio atual, essa guerra que o Irã está travando, ela é uma guerra pelos colonizados do mundo, inclusive pelo presidente Lula, pelo Brasil, pela Venezuela, pelo Panamá, todo o sul global está sendo, na realidade, defendido, alçado à altura de ponto de referência, de autonomia, de soberania, com essa guerra que o Irã está conduzindo contra o Império. Sem falar que quem está de fato ganhando também muito seria exatamente o dragão e o urso. Portanto, terminar essa guerra agora, vocês vão achar absurdo o que eu vou dizer agora, mas essa guerra, para o Irã, para os colonizados, para a Rússia, para a China, não deve acabar agora, ela não deve terminar agora. Embora já estejam saindo aí os laudos econômicos e tudo, de que todo mundo, por exemplo, Irã e China e Rússia já deixaram de mão a moeda americana. Então, o dólar está deixando de ser a moeda negociável por esses países. As reservas soberanas chamadas, dos títulos americanos, a China, por exemplo, era a maior credora do título americano, da dívida pública americana, estão se desfazendo. A China já vinha se desfazendo, eu já tenho comentado isso em outras análises minhas, que a China já vinha se desfazendo, tanto fazendo a troca desse seu superávit de tesouro com o tesouro americano, fazendo trocas pelo ouro, ou seja, trocando as suas reservas soberanas, ao invés de ser título do Tesouro Americano em ouro, comprou muito ouro, tanto ela quanto a Rússia, a África do Sul, a Índia, quanto estava gastando esse excesso de crédito que tinha na economia americana para fazer os chamados ativos de desenvolvimento, transformá-los em ativos aonde estava caminhando com o seu projeto de cinturão e rota, chamado cinturão e rota, o novo cinturão e rota da seda.
Então, construindo estrutura, estradas, ferrovias, plantando, construindo portos, construindo bases na África. Então, até um canal na Nicarágua entre o Pacífico e o Atlântico estava sendo conduzido e financiado por ela. Portos na América do Sul, Porto do Peru, Xangai, e etc. Então, todos esses elementos vamos dizer assim, de riqueza imobilizada que o poderio econômico chinês está construindo no mundo, ele está fazendo isso se desfazendo daquilo que se chama do tesouro americano, aquilo que seria podre logo em seguida, que é o que vai ocorrer agora, né? Então, a ponto de suas reservas em dólares está no menor patamar da história. Então, nesse exato momento, já está uma sofreguidão no mundo ocidental, porque já estão reconhecendo o que matou o dólar. Essa guerra agora, esse passo dado por Irã, Rússia e China, e esse conflito ali no Oriente Médio, acabou de antecipar a morte do dólar, que é aquilo que eu já vinha falando nas análises anteriores. Portanto, o caminho já está, vamos dizer, naturalmente caminhado, já está, vamos dizer, transcorrido pelo Gorbachev, que de fato se comportou como realmente é o que eu disse, o Gorbachev do Ocidente. É o cara que trouxe vamos dizer assim, a desorganização, a perda da hegemonia para o Império Ocidental. E nesse exato momento, não pode cortar isso pela metade. Por isso é que a guerra, se ela continuar nesse estágio como está, é a mesma tática da Ucrânia, né? O que o Irã está fazendo, na realidade, é a mesma coisa, aprendeu com os russos, a mesma coisa que o russo estava fazendo junto com a China lá na guerra na Europa. Então, nesse exato momento, nós temos o Império antecipando em tudo a morte, e que é mais proveitoso, eu digo isso por incrível que pareça, é mais proveitoso essa guerra continuar, porque veja, a guerra, ela não é só esse bicho de 7 cabeças, não é só matar criança. Você vê o discurso do presidente, eu estou dizendo que merece certas análises, vamos dizer assim, as falas do presidente Lula, que parece que ele é deslocado da sensibilidade das coisas, do mundo real, né? E que aí o discurso dele é a bala matando. Quer dizer, ele não vai em nenhum momento nas oratórias dele, ele colocou agorinha os 5 do Conselho de Segurança da ONU como responsável pelo preço do combustível aqui, por causa disso ele está correndo risco de perder a eleição. Ora, o que o Irã tem a ver com o preço de combustível na eleição do Lula? Qual é o problema? A preocupação dele não é os palestinos que tal, não é as crianças lá iranianas, as meninas iranianas que morreram debaixo de bombardeio, não. O problema da guerra do presidente Lula é porque o combustível porque o Brasil está pagando um combustível desse preço e a minha eleição está correndo risco. Eu vou dizer para o Trump, para aqueles 5 figuras, escrever um artigo para os 5 países, publicado nos jornais dos 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança, o Conselho Permanente, para reclamar e tal, porque ele não sabe que a ONU acabou, não existe a ONU. Ele está brigando por uma cadeira da ONU, tá. Mas se ele estivesse na cadeira, ele estava dizendo essa mesma coisa que ele está dizendo. Qual é o resultado dessa fala dele no mundo real? Nada. Portanto, esse discurso dele só está provando que não merece ter a cadeira onde quer sentar. Porque ele diz as coisas que não tem sentido no mundo real, que não faz nenhum sentido e que não tem importância. Está ali que a conversa dele é que no céu, no universo, na galáxia não quer guerra, o universo não quer guerra. Óbvio. Isso pegar um parágrafo da fala dele é doído, não dá para distorcer, quando distorcer aí você vai ver que pouca coisa sai do exprimido, né? Mas para as pessoas que não avaliam isso sem ser torcedor, como diz os torcedores, né? O menino que bate mão na cabecinha para dizer que tá bom, ele é genial, ele é espetacular, veja, devia estar no Conselho de Segurança da ONU. Não consegue perceber nada do mundo real. Não é o problema da idade, não, porque as pessoas, quando a idade chega, costumam saber mais do que quando era bebê. Mas o discurso, as falas,
a fala começa que não tem acompanhamento com ato, não tem nada a ver. Então, é só fala mesmo. Mas a só fala mesmo é uma fala que não sai da creche. Esse é o drama. Mas todo mundo acha muito engraçado, muito bonito, muito palatável. As pessoas, analistas de relações internacionais onálfas e oníficas, eles percebem muita grandeza, muita sabedoria, muita sapiência. É importante. Mas o que eu ia dizendo é exatamente isso, né? Estrategicamente, para a Rússia, para a China, para o Irã, é bom que eles fiquem ali, os Estados Unidos, Israel, fiquem decidindo o que vão fazer, como é que vão fazer, enquanto ele está jogando as bombas, porque à medida que ele vai fazendo isso e o tempo vai passando, a morte está antecipada. Porque, como eu disse, como faltava o mimeógrafo, e guerra se paga, tem dinheiro, e como não tem o butim para onde buscar, ele está desesperado por dinheiro. Então está pedindo dinheiro ao Congresso. E aí esse dinheiro está saindo do sistema de assistência, está saindo de todo, do dentista, da escola, da creche, do que tiver da área de investimento do Estado americano, está sendo arrancado para deslocar para a defesa, para deslocar para os gastos na defesa, como por conta dessa guerra, dessa situação. E isso é uma afundação apressada do Império, né? Sem falar que Israel, nessas condições, dessas últimas notícias que a gente viu, deverá pagar vamos dizer assim, pelas aberrações que produziu, que tem produzido, né? No decorrer da sua andança por esse mundo ali no Oriente Médio. Beleza? São coisinhas assim que a gente está... Mas para entender muito do que eu falei aqui, com mais detalhes, vocês compreenderão nos outros vídeos. Podem visitar outros vídeos que tem lá vídeos específicos para estudar sobre a queda do dólar como moeda do Império, a queda da OTAN como organização de defesa imperial e de conquista, a queda vamos dizer assim, a morte imperial como conjunto. Eu tenho esses elementos todos separados que é possível você compreender. Além de uma série exclusiva também onde eu trato da situação quando o conflito em Gaza era, vamos dizer assim, a coisa mais urgente. Eu distribuí ali em 13 capítulos um estudo que agrega várias variáveis para compreender isso que a gente está falando agora. Beleza? Você está convidado aí a dar uma olhadinha lá. Também pode fazer sua inscrição, de novo eu volto a alertar. Se não for inscrito, inscreva-se. Faça uma curtida, escreva seus comentários, encaminhe para suas redes sociais, seus amigos, para conhecer o trabalho que a gente está fazendo. Pode multiplicar isso aí, ajuda a gente no conhecimento do canal, né? Dê o seu ok para ser visualizado, para permitir que mais gente participe e ajude o nosso canal a crescer. Beleza? Um abração, até a próxima. Inconteste que vem do Nordeste, algo delicioso, cujo nome enganoso é capicioso e não traduz sabor celeste. Pois diferente do purererê, da terrinha dos zebus, Patatundu, a guloseima do agreste, a exponência faz jus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como quadrado dos cus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como quadrado dos cus. Como quadrado dos cus, cedo eu, como quadrado dos cus. Se diferente o que herda, neurônios feitos de merda, qual boca de Mushiba, olerê. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como quadrado dos cus. Patitunduru.
Lara, lara, lara,